Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Hoje eu vou dar aula para o sétimo ano. Hoje nós vamos dar continuidade aqui o nosso nosso livro de atividades, tá bom? Abram lá na página 49, tá? Na página 49 e capítulo 7, América Latina, lutas pela emancipação política. Vamos lá. Explica os contextos que envolve o processo de emancipação política das colônias latino-americanas. Vamos lá. Na Europa. Resposta. Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França em 1799, almejando formar um grande império francês e derrotar a economia da Inglaterra. Ponto. Para isso, decretou o bloqueio continental em 1806 e proibindo o comércio dos países europeus e de seus colonos com aquele país. Tá? E em 1808, ponto na mesma linha, em 1808, colocou no trono espanhol seu irmão José Bonaparte. Ponto. Essa medida forçaram a corte portuguesa a se transferir para o Brasil. Na América Latina. Resposta. Já circulavam as ideias iluministas. Ponto. O exemplo dos Estados Unidos, que se emancipou da Inglaterra, também era conhecido pelos colonos espanhóis. Ponto. Além disso, no início do século XIX, como o trono espanhol nas mãos de Napoleão, as colônias se encontravam organizadas de maneiras mais autônomas. Número 2. Leia o texto a seguir. Você já deve ter lido em casa, certo? E tem aí, de acordo com a sua leitura, em seus conhecimentos, analise afirmativas a seguir. Então, vocês têm que marcar aí quais são as afirmativas corretas. É a letra A. 1, 2, 3 e 4. Quer dizer, as 4 estão corretas. Vamos lá. Questão número 3, página 50. Com a relação dos grupos sociais que formavam as sociedades coloniais espanholas na América, faça o que se pede. Indique o grupo social que constituíam os povos coloniais da América Espanhola. Inicie por aqueles que tinham maior prestígio social. Vamos lá. Tinha os chapetones, que eram espanhóis que moravam na colônia e eram espanhóis nascidos na Europa. Tinha os crioulos, que eram descendentes de espanhóis, mas eram aqueles considerados espanhóis nascidos na colônia. Tá? E também tinha os mestiços, né? Os espanhóis mestiços, que tinham tido relações com os habitantes aqui da terra, e os indígenas. Tá? Letra B. Que grupo social liderou o processo de luta pela independência? E qual era o objetivo desse grupo? Vamos lá. Resposta. O processo de luta pela independência foi, de maneira geral, liderada pelos elites crioula, tá? Que buscava maior atuação política. Número 4. O texto a seguir apresenta algumas informações sobre o Haiti. Leia com atenção. Aí depois a gente tem que botar verdadeiro ou falso. Vamos lá. A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira, a quarta também é verdadeira e para fechar, a última é verdadeira. Vamos lá. Leia o texto a seguir para responder o que se pede. Com certeza você já leu esse texto em casa. Quem foi Simão Bolívar? Simão Bolívar foi um general e político sul-americano chamado de El Libertador. Ponto. Era membro de uma rica família espanhola estabelecida na Venezuela desde o século XVI. Ponto. Participou do processo de independência de colônias da América Espanhola e idealizou o movimento panamericanista. Letra B. De acordo com o texto, Bolívar deixou diversos textos de caráter político.
Por qual ideia política ele é mais conhecido? Resposta: Bolívar expressava o ideal de uma América espanhola independente e unida, ideia conhecida como pan-americanismo. Letra C. Por quais razões o projeto político de Simão Bolívar fracassou? Resposta: os países formados na região colonizada pela Espanha chegaram de forma de uma aliança entre si, mas disputa entre eles. E a intervenção dos Estados Unidos levaram iniciativa ao fracasso. Ponto. A República da Gran Colômbia, da qual Bolívar se tornou presidente em 1819, por exemplo, se desmembrou em diferentes países, como Venezuela, Equador, Colômbia, Bolívia, e passou a acreditar que os recém-informados nações latino-americanas estavam em uma situação de muito atraso para a vivência republicana. Número 6. Com base no seu conhecimento sobre a independência da América Latina, analise as afirmativas seguintes. Vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4 e 5. Estão corretas as afirmativas da letra B, a 4 e a 5. Vamos lá. Brasil, emancipação política. Número 1. Observe a imagem a seguir e responda ao que se pede. Estão vendo aí algumas caravelas com bandeiras do Império Português. Letra A. Qual é o evento representado na imagem? Resposta: a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro, capital da sua colônia. Letra B. O que desencadeou a ocorrência desse evento? Resposta: o fato da coroa portuguesa não se submeter ao bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte. Como resultado, as tropas francesas foram enviadas a Portugal e a família real fugiu para o Brasil. Letra C. Quais foram as consequências diretas desse evento para o Brasil? A colônia recebia seu monarca pela primeira vez. De fato, era a primeira vez que um monarca europeu se deslocava até seu território além mar. E não estava preparado para isso. Ponto na mesma linha. Depois da chegada ao Rio de Janeiro, uma série de medidas providenciais tiveram de ser tomadas para garantir a acomodação de toda a corte, construída por cerca de 15 mil pessoas. Vamos lá. Para Portugal, os estados portugueses ficou à mercê das forças napoleônicas. Ponto. Sem um monarca para liderá-lo ou defendê-lo, os ingleses assumiram essa tarefa. Número 2, página 53. Uma importante atitude foi tomada por D. João durante sua permanência de 36 dias em Salvador. Circula ou pinte a resposta que indica qual foi essa atitude. Lá da letra A, você pode botar aí a do meio. Foi decretada a abertura dos portos às nações amigas. Letra B. Circule ou pinte a resposta que indique uma consequência dessa atitude. Aí vocês vão circular ou pintar o primeiro quadradinho. Na prática, acabava com o pacto colonial. Letra C. Essa medida favoreceu a Inglaterra. Explique a razão disso e cite outros exemplos de ação tomada pela coroa portuguesa com o mesmo fim. Resposta: a abertura dos portos garantia que a Inglaterra negociasse diretamente com a colônia portuguesa, comercializando seus produtos e manufaturas. Ponto. Outra medida adotada pela coroa foi a assinatura do Tratado de Navegação e Comércio, o qual assegurava que as taxas alfandegárias fossem fixadas em 15%
para os produtos ingleses, em 16% para os portugueses e em 24% para as demais localidades. Questão número 3. Leia o texto a seguir a respeito da vinda da família real para o Brasil. Vamos lá. Tem um textozinho que você já deve ter lido. Vamos lá. Quais as situações demonstradas que houve favorecimento aos portugueses após a vinda da família real para o Brasil? Resposta. Os cargos políticos passaram a ser ocupados apenas por portugueses. Tá? Ponto. As tropas militares aqui empregadas eram inicialmente lusas e seus comandantes faziam parte da nobreza portuguesa, com certeza. Vamos lá, página 54, número 4. Era preciso que a colônia estivesse à altura das condições de um novo centro de poder do Estado português. Assim, D. João tomou a medida que também incentivava o desenvolvimento da colônia. Quais foram elas? Resposta. D. João revogou os decretos que proibiam a instalação de manufaturas e tipografias, isentou tributos de impostos de matérias-primas para a Inglaterra, bem como encorajou a introdução de novas máquinas na colônia. Número 5. O texto a seguir faz referência ao movimento chamado de Revolução Pernambucana de 1817. Leia o texto com atenção. Você já deve ter lido. De acordo com o texto, seu estudo sobre a Revolução Pernambucana, analise afirmativas a seguir e assinale a correta. As corretas são a letra A e a letra D. Número 6. O que foi e qual era o principal objetivo da Revolução Liberal do Porto em 1820? A Revolução do Porto foi a reação dos portugueses à prolongada ausência de D. João VI. Ponto. Depois do encerramento do período napoleônico, os portugueses consideravam que a monarquia portuguesa não tinha mais motivo para permanecer no Brasil, mas ele ficou e ainda promoveu o Brasil de Reino Unido em 1815. Os portugueses queriam a volta, e não só do rei, mas das condições coloniais entre Brasil e Portugal. Então, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, né, portuguesa, com a metrópole tendo monopólio sobre a colônia. Vamos lá, número 7. A Revolução do Porto foi bem sucedida em seus propósitos. Quais foram as suas consequências? Vamos lá, primeira pergunta. A Revolução do Porto foi bem sucedida em seus propósitos? Parcialmente, sim. Ponto. Diante da ameaça de elaboração de uma Constituição que limitasse os poderes reais, D. João VI retornou a Portugal, mas deixou D. Pedro no Brasil, na condição de príncipe regente. Ponto. As ideias de recolonização não foram aplicadas, ainda que houvesse fortes pressões nesse sentido. Número 8, página 55. Explica as principais diferenças entre o processo de independência do Brasil e de outros países da América Latina. Resposta. A independência do Brasil não ocorreu como resultado de lutas e embates entre a população e o poder da metrópole. Ponto. Ela não assumiu um caráter popular sobre nenhum aspecto. Ponto. No caso do Brasil, quem promoveu foi o filho do rei, que assumiu o posto de regente. Ponto. Com isso, o regime político foi mantido, diferentemente do que se passou na restante da América Latina. O Brasil permaneceu monárquico. Número 9. O francês Jean-Baptiste Debré fez a pintura Teatro São João, no Rio de Janeiro, para decorar o evento da coroação de D. Pedro I. Ponto. Observe e depois responda as questões propostas. Vamos lá. Letra A. O que pintura que Debré buscava simbolizar? Resposta. A pintura buscava representar o nascimento da nação, uma vez que este era o primeiro símbolo oficial do Brasil independente. Letra B.
Que elementos o artista usou para transmitir suas mensagens? O pintor queria apresentar o nascimento da nação. Para isso, ele retratou os elementos étnicos que compunham, indicando a miscigenação presente no Brasil. Letra C. Os indivíduos foram beneficiados pela nova condições política do Brasil? Resposta. Socialmente, a independência do Brasil praticamente não produziu mudanças para escravizados, indígenas e a população pobre, beneficiando outros estratos sociais. Ponto. Tais indivíduos fizeram parte do nascimento da nação, mas delas não se beneficiaram. Pessoal, aqui termina a correção do nosso livro de atividade aqui do primeiro bimestre. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula. Um abraço a todos!